Olá, vamos falar sobre TDI, transtorno dissociativo de identidade, mas sem perder de vista os princípios e a proposta da abordagem centrada na pessoa? Pois é. Então, se você é estudante de psicologia ou profissional mesmo da área que gostaria de conversar um pouco sobre isso, sem que necessariamente a gente caia só e exclusivamente nos padrões de comportamento desse tipo de transtorno, fica comigo então até o final desse vídeo. Vou tentar passar qual a minha visão, como eu integro esses conceitos nosográficos com tendência à realização, com evolução humana, com condições humanas. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga clínica, trabalho aqui no Espaço Viver. Hoje, minha principal função aqui dentro é gerir o espaço e ser uma pessoa que apresenta as ideias, as novas organizações, assim, de ideias possíveis sobre abordagem centrada na pessoa, sei lá, nesse mundo de hoje, assim, né? Acho que eu tenho muito desejo de mostrar que sim, é muito possível da gente fazer uma leitura do humano ainda nessa perspectiva da abordagem centrada na pessoa nos mundos de hoje. Bem, por onde eu vou começar? Eu vou começar falando com vocês sobre a palavra transtorno, que é o início dessa nomenclatura, né? Transtorno dissociativo de identidade. Quando a gente pensa na palavra transtorno, e quando a gente pensa nesse conceito de uma forma geral, a gente está saindo de um princípio, de uma compreensão, de uma descrição das questões humanas pelo viés da saúde mental vinculada diretamente à medicina. Então, eu diria, são quadros nosográficos que a psiquiatria, a área de medicina, neurologia também está um pouco no meio dessa história, são quadros nosográficos que a psiquiatria, por meio da descrição clínica, da observação clínica, tenta identificar dificuldades mentais que ocorrem no humano. Então, isso para mim já é algo que nos chama a atenção. Ele fala sobre uma leitura específica desse tipo de comportamento, se formos pensar nessa linguagem, demonstrando uma classificação nosográfica. Para isso, quem é estudante ou psicólogo sabe que existe um DSM, hoje DSM-5, revisado, que apresenta essas categorias para que a gente tome como guia, assim, né, o perfil das atitudes, dos comportamentos das pessoas. Isso não quer dizer que é a única leitura que existe. Existem outras leituras no nosso mundo. Hoje, a leitura que é mais reconhecida é essa leitura. E reconhecida no sentido de adotada, que é tomada como referência. Mas não tem dúvida que existem milhões de outras leituras que talvez não tenham tanto valor na sociedade por causa do padrão da sociedade que a gente tem. Então, é possível, às vezes, fazer sobre comportamentos humanos uma leitura religiosa, é possível fazer, sei lá, temos os indígenas. Eu vou dizer que leituras não vão faltar, assim como a psicologia também tem várias leituras sobre os comportamentos humanos. Então, quando eu penso nisso, eu penso, nossa, então a gente precisa reconhecer que estamos num mundo que tem uma complexidade de compreensões, de informações, de leituras, e que nem sempre elas convergem completamente. Às vezes, uma tem alguns elementos que a outra diverge ou vai por um caminho diferente, mas hoje a impressão que eu tenho é que uma não anula a outra, tá? Então, quando eu penso na visão em si, eu penso, pois é, como será que a gente poderia reconhecer esse quadro nosográfico sem que necessariamente a gente perca de vista
a proposta humanista que está contida na abordagem centrada na pessoa. Eu tenho tentado, na verdade, apresentar para vocês a questão do diagnóstico, por exemplo, não como um viés comum que está sendo utilizado, mas tenho tentado mostrar como que a gente pode fazer uma linguagem diferente, uma leitura diferente e ter uma relação diferente com as pessoas, não a partir do diagnóstico. Daí, quando eu penso no conceito de transtorno dissociativo de identidade, eu penso na mesma coisa. Tá, então vou tentar apresentar para vocês, para não deixar isso de lado, o quadro nosográfico em si, mas olha, prestem atenção, porque eu vou tentar apresentar o quadro nosográfico com a minha visão, tá? Não vou desrespeitar, mas vou falar a partir de uma visão humanista. Vocês prestem atenção no meu tom, nas palavras que eu uso, na forma como eu vou interagir, porque isso fala de como eu estou com as pessoas que possam estar não só com esse transtorno, mas com qualquer classificação nosográfica que seja possível da gente identificar pelo DSM-5, né? Quando a gente pensa no conceito, daí eu vou passar mais um pedacinho, tá? Quando a gente pensa no conceito dissociativo, eu acho que naturalmente a palavra já nos leva a reconhecer um movimento de cisão, assim, né? Tem alguma coisa que está desconectada. Então, dissociado, separado. No caso do transtorno dissociativo, ele não tem relação nenhuma com a esquizofrenia, por exemplo. Não necessariamente. Quando a gente pensa na esquizofrenia, a gente pensa numa cisão. A palavra que me veio foi numa cisão total, no sentido de um distanciamento, que não é um distanciamento que se faz semelhante ao transtorno dissociativo, porque o transtorno dissociativo ele faz um distanciamento a partir de um processo mental nosso, que é a memória. Então, é a memória, ou a forma como a memória se dá, que provoca esse processo dissociativo. Então, vamos lá. O que é que acontece com a memória? Algo chega à consciência que é considerado para o meu organismo como algo ameaçador, como algo que me causa angústia. Olha, e chega nesse contexto, é uma ameaça, é uma angústia no território psicológico. Ele não é no território biológico, orgânico, ele é no território psicológico. E esse mecanismo de dor faz com que a gente queira se livrar dessa dor, queira se livrar desse sofrimento. Quantas pessoas a gente consegue reconhecer esse mecanismo? Mas porque esse mecanismo é um mecanismo humano de proteção. O meu organismo tem condição de fazer isso, tem condição de eu receber uma determinada a consciência de uma determinada experiência por via perceptiva, e o meu organismo ele tem condição de dizer, opa, eu não sei até onde eu vou aguentar a dor, o sofrimento emocional que essa experiência me causa. Daí, o que é possível da gente fazer? Se a gente apagar um pouco a nossa memória, essa dor, ela diminui, porque diminui o meu estado de consciência, ok? Daí, olhem essa cadeia, consciência diminuída, mais minimização da dor por via de uma perda de memória. A gente pode fazer isso, assim, em pequenas dosagens, em pequenas intensidades, e termos pequenas dissociações, que vão ser consideradas normais pela sociedade. Eu faço, você faz, todo mundo faz. Mas a questão é que, às vezes, essa dinâmica, ela pode aumentando a sua intensidade, o que, consequentemente, aumenta a sua dissociação. Então, o que teríamos? Nós teríamos uma sequência que pode ser, inicialmente, apenas uma perda de memória. Então, o sofrimento vem por causa do evento, por causa da consciência, a gente tenta, de alguma forma, proteger esse sofrimento que a gente está sentindo por via da perda da memória,
Mas às vezes, pode ser pequena, mas às vezes essa perda de memória me faz ter um lapso maior de perda. Esse lapso maior pode, muitas das vezes, me causar uma sensação de estranhamento, sabe, comigo mesmo, como se tivesse mesmo uma parte de mim que eu não estou conectado, que eu estou dissociado, eu não estou em contato. Mas eu não estou em contato, não é porque eu estou tentando evitar uma dor, eu estou tentando evitar um sofrimento. Quando eu penso nisso, eu penso, nossa, meu Deus, como isso é realizador, ou seja, como eu tenho aí um organismo que ele não está adoecendo, botando centro na palavra, ele é um doente. Não, ele é um organismo que está criando, está dando um jeito de conseguir interagir com a dor. Então eu penso, ele está se protegendo. Pode, nesse caso, que é só uma perda de memória, a gente pode até dizer que não, ele não vai causar grandes problemas na pessoa. A pessoa vai viver uma vida normal, assim, ela não vai ter nenhum problema no contexto da identificação da realidade, ela vai estar lá entendendo a realidade, não vai ter nenhuma alteração de comportamento, mas ela tem um lapso aqui na memória dela que faz com que ela não se sinta inteira, né? Isso pode aumentar? Pode. Eles chamam de amnésia dissociativa, que aí já é um quadro mais intenso desse mesmo processo, só que ele é um quadro intenso em que a intenção, esse processo é como se o evento traumático fosse maior. Todos nós acreditamos que esse transtorno se dá por uma questão traumática. Mas no caso da amnésia dissociativa, ela é traumática a ponto de me dar um lapso maior ainda, né? Dali ela me dá uma amnésia e se eu de alguma forma sair, se eu me afastar muito da vida que eu tive e que gera um lapso dessa memória, se eu me afastar muito disso, eu posso criar um outro jeito de viver, uma outra forma de estar na vida. Um pequeno exemplo que não está em cima de nenhuma história verdadeira, mas imaginem assim, imaginem que você está de alguma forma, tem uma relação muito próxima com uma pessoa, de repente você se despede dessa pessoa, daí essa pessoa, sei lá, pega o carro, sai e 10 minutos depois ela bate com o carro, morre. Você recebe a notícia, vai até lá e não lembra de nada. Não lembra que você foi até lá, não lembra que você viu o corpo, não lembra de nada, apagou. É um trecho que apaga da vida, que ele é protetivo, porque ele fala de uma dor muito intensa, psicológica, tá? É sempre psicológico. Daí para frente, por que a gente cria ali uma identidade nova? É porque, às vezes, essa vivência da amnésia dissociativa ela é tão intensa, que o que ela faz com a gente é se afastar dessa vivência e de tudo que está no entorno dessa vivência, porque eu não posso lembrar disso. Isso vai me causar dor. Então, como consequência, muitas das vezes eu posso até fugir do lugar, né? E morar em outro lugar, sair daquela casa, porque eu não quero mais lembrar, não quero mais pensar. E daí cria um outro jeito de vida, cria um outro estilo de vida, que passa a ser eu. Não quer dizer que a outra pessoa anterior não existe mais, mas quer dizer que eu criei uma nova identidade e precisei fazer alterações na realidade para estar com menos dor, sofrendo menos. Agora vocês imaginem essa mesma composição de amnésia dissociativa várias vezes. Mas se ela acontecer várias vezes, meu Deus, eu vou fazer esse mecanismo várias vezes e criar várias identidades. É aí que a gente chega no que antigamente a gente chamava de personalidades múltiplas ou múltiplas personalidades e que agora, de alguma forma, está sendo reconhecida como TDI. O que essas pessoas são? Pessoas como nós, que estão fazendo a mesma coisa que todo humano faz, utilizando do seu próprio organismo
para se realizar. Nem sempre nossas realizações, elas são geradoras de crescimentos absurdos. Às vezes até eles nos bloqueiam. E muitas das vezes a gente está só tentando sobreviver. Pois é, mas isso não significa dizer que elas se transformem num quadro de comportamentos. Trabalhar com essas pessoas significa estar ajudando elas a estarem se aproximando da sua própria dor. Eu acredito muito que quanto mais elas tiverem condição de se aproximar das suas próprias dores, elas podem ir do jeitinho delas, no tempo delas, até onde elas quiserem, reconstruindo a memória perdida. E a partir dessa reconstrução, sim, talvez ela possa entender um pouco melhor o que significa essas múltiplas personalidades. Mas aí, isso é uma história dela, como pessoa que acho que, enquanto psicólogos, nós precisamos estar dispostos a estar com elas nas suas próprias histórias. Bem, e aí? Falei bastante, né? Não sei o que acharam. Se gostaram, se fez sentido para você, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal. E não deixe de também dar o seu like e, quem sabe, o seu comentário. Vou adorar conversar com você sobre isso. Minha missão é mesmo fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo na perspectiva da abordagem. Vou adorar dialogar com você, então sinta-se à vontade para deixar algum comentário. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre essa visão humanista, abordagens centradas e as diferentes questões psicológicas que acontecem no mundo, eu vou te convidar para conhecer a Escola da ACP. Eu não sei se você já é assinante dela, mas se não for, vou deixar o link aqui embaixo. Acho que vale a pena, vale muito a pena você experimentar. Lá você vai encontrar inúmeros conhecimentos e é uma plataforma bem interessante, tá? E eu espero você lá. E se eu não te encontrar por lá, espero você no próximo vídeo. Até!